Olá, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Eu tô sucesso, vocês esperam que tenham sucesso também, senão a gente vai ficar sucesso junto. Nosso objetivo hoje aqui é ver matrizes, alguns algoritmos, principalmente de percorrimento de matriz e verificação de limite, porque se você saber percorrer os seus dados, você consegue fazer qualquer cálculo que você precisar com eles. Eu vou utilizar o JavaScript, mas como é bem parecido com C, C++, Java, você vai conseguir usar os algoritmos que a gente vai ver aqui em qualquer linguagem. Então vamos partir do conceito de vetor que a gente consegue avançar para o conceito de matriz. Então bora lá. Então vamos partir do nosso básico. Normalmente o básico é o conceito de vetor. Então se eu tenho um vetor, o nome da minha variável é vet, e eu coloco dados nesse vetor, o primeiro elemento é o 3, o segundo elemento é o 4, o terceiro elemento é o 1, e por aí vai, eu tenho normalmente duas formas de lidar com esse vetor. Normalmente a gente utiliza o vetor usando o índice, e aí eu posso acessar via o primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento. Então, se eu disser que o elemento índice 0 recebe 5, o que é que eu estou fazendo? Eu estou indo lá no índice 0, nesse primeiro elemento, e colocando 5 nessa posição. Então, o que era 3, agora vai ser 5. Se eu quiser imprimir um valor, se eu mandar mostrar o elemento índice 1, eu estou dizendo que eu quero imprimir esse carinha. Então, eu vou estar imprimindo o 4. Associado ao vetor, tenho um tamanho, que normalmente é gerenciado automaticamente. Por exemplo, se você está em Java, você vai estar usando aí um ArrayList, né? Se você está em C++, você está usando um vector. Você está em Python, você está usando uma lista, ou no JavaScript você está usando uma lista. E aí você consegue obter o tamanho dessa tua estrutura. O tamanho dessa tua estrutura, por exemplo, em ArrayList, seria vet.length. Com length, você sabe o tamanho da tua lista. Como é que isso muda quando eu penso em vetores, na verdade, matrizes bidimensionais, tridimensionais, etc. Fica da seguinte forma. Você vai entender a tua matriz como uma lista de vários vetores. Então, por exemplo, o teu primeiro vetor, vou fazer assim, seria 1, 2, 3. O teu segundo vetor seria o 4, 5, 6. O teu terceiro vetor seria 7, 8, 9. Por exemplo, coloca mais um. E o teu quarto vetor vai ser 5, 7, 6. Ok. Então, cada elemento da minha matriz, cada elemento do meu vetor, que eu estou chamando de matriz, na verdade, é um novo vetor. Se eu perguntasse aqui quanto é math.length, né, ou então math.size, dependendo da linguagem, eu estaria perguntando qual é o tamanho, quantos elementos eu tenho na minha matriz. Ele vai dizer que eu tenho um elemento, dois elementos, aqui ó, o primeiro, segundo, o terceiro e o quarto. Então, se eu escrever math matriz na posição 0, na verdade isso vai me dar a primeira linha inteira, porque a matriz é um vetor de vetores, uma matriz bidimensional, é um vetor de vetores. Então, se eu digo matriz 0, vai me dar essa linha inteira. Se eu digo matriz 0 na posição 1, eu vou ter matriz 0, esse cara aqui, posição 1, esse elemento aqui. Então, isso daqui seria o elemento 2. Se eu fizer isso daqui, matriz 0 na posição 1 recebe 5, eu vou estar escrevendo 5 aqui no lugar do 2. Então, assim a gente consegue acessar as nossas matrizes, imaginando que o primeiro índice vai ser a linha e o segundo índice que você passa é a coluna. Linhas, linha 0, linha 1, linha 2, linha 3. E aqui, coluna 0, coluna 1, coluna 2 e por aí vai. Então, se a tua matriz é N linhas, por exemplo, se você imagina que a tua matriz é N linhas por N colunas, por exemplo, no caso aqui eu tenho uma matriz de 4 linhas por 3 colunas. O meu primeiro índice aqui da pontinha vai ser, no caso, o 0, 0. Esse carinha bem aqui é linha 0,
coluna 0. E esse carinha bem aqui vai ser quem? Linha 1, 2, 0, 1, 2, 3. Linha 3. E a coluna 2. Sempre um elemento a menos, um número a menos do que o meu limite. Então, aqui eu já consigo codificar uma matriz. Se eu tivesse uma matriz tridimensional, é como se eu tivesse, né, x, y, z, 3 elementos. E aí é como se eu tivesse matrizes bidimensionais, várias matrizes bidimensionais. Mas os nossos exercícios a gente só vai trabalhar com 2 dimensões, eles são suficientes para resolver os problemas que a gente tem lá no nosso módulo. A maior parte dos problemas básicos dá para fazer com 2 dimensões. Então vamos ver como é que ficaria isso daqui em código. Então, em código, eu vou criar uma variável chamada matriz e vou colocar os pacotes de dados dentro dela. Aqui eu vou abrir o meu pacote, minha matriz, né? E agora cada um deles vai ser um vetor. Não vou colocar assim, vou colocar sempre com 2 elementos. 11, 12, 13, 14. Voltando, então, 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24. Eu vou aceitar essa sugestão aqui. Então, beleza. Vamos organizar esse daqui no formato de linhas. Então, esse aqui eu vou ter a segunda linha vai ser essa, a terceira linha vai ser essa, a quarta linha vai ser essa, a quinta linha vai ser essa. Então, eu vou ter 5 linhas por 5 colunas. Não, vou botar mais um aqui para não ficar casado. Então, aqui eu vou colocar o 61, pronto, até o 65. Beleza. Então, olha aqui a organização. Eu tenho 5 linhas, 6 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, por 5 colunas. Se eu pedir para ele me mostrar quem é o elemento 00, console.log matriz no elemento 00, ele vai colocar, vou ligar aqui o Coca, ele vai me colocar que isso daqui é o elemento 11, exatamente esse. Então, aqui eu já sei como criar uma matriz. Eu poderia criar de forma progressiva, né? E iniciando a matriz e colocando elemento por elemento. Daqui a pouco a gente faz assim no Moodle. Então, vamos primeiro aprender a imprimir a nossa matriz. No JavaScript, como ele já faz essa conversão automática, se eu quisesse imprimir a matriz na marra, bastaria mandar imprimir a matriz e ele já faria isso daqui para mim, né? Por exemplo, se eu mandar rodar isso daqui, node main.js, ele já vai imprimir a matriz inteira para mim. 11, 12 até o 45. Ah, ficou faltando só um errinho aqui, ó. Esqueci da vírgula. E ele já deu errado, um errinho. Pronto. Tá aqui todos os meus dados. Tá? Se eu não quisesse essa impressão do JavaScript, ou esse formato de impressão do JavaScript, eu poderia fazer a minha impressão manualmente. E isso é importante porque já é a primeira forma de percorrimento dos dados. Como fica na impressão manual? Então, na impressão manual, eu vou precisar de 2 laços. Um laço para percorrer as linhas e um laço para percorrer as colunas. Então, eu vou chamar os meus valores de L, tá certo? L começando em 0. E aí eu tenho que entender o que é a quantidade de linhas e o que é a quantidade de colunas. Se eu perguntar qual é o tamanho, quantos elementos tem na matriz, ele vai dizer que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso é o número de linhas. Então, eu vou fazer o seguinte para ficar mais legível. O meu número de linhas vai ser math.length. E quantas colunas eu tenho? Como no nosso conceito aqui, a gente tem que eu sempre tenho a mesma quantidade de elemento em todas as linhas, eu poderia dizer que o número de colunas é quantos elementos existem na primeira linha. Então, isso daqui vai me dar o número de colunas. E agora o meu laço fica fácil, ó. O L começando em 0, L menor do que o número de linhas, L++. E o meu C começando em 0, C menor do que o número de colunas, C++. E aí eu não vou usar o console.log, porque se eu usar o console.log, ele vai colocar um embaixo do outro. Vai ficar uma coisa assim horrível de ler, certo? Então o que eu vou fazer? Vou usar a brincadeirinha do process.
Vou usar assim o process.write para escrever sem quebra de linha, tá? Então esse aqui é só o process.stdout.write. Então o que é que eu vou fazer? Ao invés do console.log, eu vou fazer um show, que só vai invocar o process e stdout.write. É um print sem quebra de linha. Tá? Então eu vou fazer o seguinte. Vou dar um show aqui. Vou colocar o meu valor e vou colocar também mais um espaço. Então eu vou ter elemento, espaço, elemento, espaço, elemento, espaço, elemento, espaço, elemento, espaço. E no final de uma linha, ou seja, depois de mostrar todas as colunas, eu vou fazer uma quebra de linha. Fazer a quebra de linha, eu só vou mandar o console.log vazio, que o console.log já me dá uma quebra de linha. Ou então eu poderia fazer, como a gente já está usando o show, né? O show mandando uma quebra de linha manualmente. E aí vamos ver agora como é que fica a nossa saída. Criei a minha matriz, parseando nas linhas e nas colunas, e aqui manualmente a cada elemento para imprimir todo mundo. Então, output. Aqui, ó. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e até o último elemento. Legal. E é isso daqui que é o nosso primeiro tipo de percorrimento. Percorrimento passando elemento por elemento, linha por linha, coluna por coluna. Você imagina que cada uma dessas colunas você vai navegar e aí no final de cada elemento você vai colocar um espaço. Preste atenção que se por acaso você estivesse colocando um tracinho, ele colocaria também um tracinho no último elemento. Ó, tá vendo? Tracinhozinho no último elemento. Mas e se eu não quisesse esse tracinho? Você poderia fazer de forma manual, como você já faz nas outras linguagens, né? Por exemplo, você poderia fazer assim, ó. Se C for diferente de 0, eu vou colocar tracinho em todos, menos no primeiro. Menos no primeiro eu vou colocar tracinho antes de todo mundo. Isso garante que eu não tenho o último tracinho. Aquele códigozinho de vetores que a gente já fez, né? Ou então aqui no caso, o meu espaço. Vou pegar e vou colocar tudo isso dentro de uma função, para a gente já ver como é que funciona com funções. Então, poderia mandar aqui uma função, function matShow, que recebe uma matriz e mostra essa matriz. Vou botar aqui a nossa função inteirinha. Eu recebi uma matriz e mostrei uma matriz. Para eu me livrar dessa variável que está como global, vou fazer uma função main, vou criar a minha matriz dentro da minha main. E eu já vou colocá-la aqui para colocar uma passagem de função. Então aqui eu vou fazer matShow da minha matriz. A função vai entrar aqui dentro, vai passar a matriz por parâmetro. Quando chega aqui, ele calcula logo o número de linhas e o número de colunas. E eu faço for para fazer a minha impressão de linhas e colunas, fazendo percorrimento elemento por elemento, elemento por elemento. Então, bora testar, a gente vai para o próximo. Perfeito. Então, agora bora para o próximo. Vamos para o seguinte caso agora. Ao invés de você criar a matriz com seus valores, você, por exemplo, tem que ler uma matriz de um tamanho arbitrário do Moodle. Você não sabe se vai ter 2 colunas, 5 colunas. Você já sabe a quantidade de colunas e linhas, ótimo. Se já está fixo na questão. Mas às vezes não vai estar fixo na questão. Você vai ter que ler a quantidade de linhas, a quantidade de colunas e ter que preencher os elementos. Vou passar uma forma de fazer isso, que eu acho mais fácil, você vai encontrar outros. Então, vou imaginar que essa daqui é a entrada que eu vou ter no Moodle. Eu vou, por exemplo, criar aqui uma matriz de 3. Normalmente você vai ter já o tamanho da tua matriz. 3 linhas. E cada linha vai ter 5 elementos por coluna. 3 linhas, 5 elementos. E agora a gente vai ter depois esses dados. Primeira linha, eu vou ter, por exemplo, o 3, o 1, o 5, o 6 e o 2. Segunda linha, eu vou ter o 7, o 1, o 2, o 4 e o 2 de novo. E na terceira linha, eu vou ter o 9, o 8, o 4, o 5 e o 6. Então, o que é que vai ser a minha técnica aqui? Eu vou ler
a quantidade de linhas e colunas, vou montar a minha matriz e depois eu vou passar lendo os dados e preenchendo a minha matriz. Okay? Como no JavaScript a gente lê tudo de pacote, basta que eu leia a linha, transforme no vetor de inteiros e jogue para dentro da minha matriz. É facinho. Então eu vou aproveitar aqui o meu show para testar. Eu vou utilizar aqui o lines e o read para conseguir ler os meus dados, tá? Ao invés de input, eu estou chamando de read. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vou criar uma matriz. Vocês já entenderam que uma matriz é um vetor. Beleza? Preciso ler a quantidade de linhas e de colunas. Então, eu vou fazer o seguinte. Como os dois estão na mesma linha, eu vou fazer a quantidade, o número de linhas e o número de colunas vão ser exatamente isso. Vou dar um read para pegar a linha toda, que eu estava chamando de input antes. Depois eu dou um split para separar os dois. E depois eu dou um map de number para transformar os dois em números. Então, o número de linhas vai ser 3, o número de colunas vai ser 5. Como no JavaScript e no Python a gente já pega a linha inteira, o que eu preciso fazer agora? Eu preciso, trazer isso aqui para baixo. Eu preciso ler várias linhas. E para cada uma dessas linhas que eu li, eu vou jogar dentro da matriz. Tá? Então, vamos lá. A minha linha, vou chamar ela aqui de linha, tudo bem? A minha linha vai ser o read de split de map. Ou seja, peguei tudo como string. Dei o split para transformar numa lista de strings. E dei o map para transformar numa lista de inteiros. Ok, eu tenho um vetor de inteiros. O que eu vou fazer? Pegar o meu vetor de inteiros e jogar para dentro da matriz. Porque a matriz é um vetor de vetores, como a gente já viu ali no comecinho. Então, eu vou fazer match.push de line. E pronto. Em JavaScript em Python é justamente o que você precisa fazer. Ler a linha toda, converter para um vetor de números e ir empilhando esses vetores num vetor de vetores. E aí basta mostrar a sua matriz. Mas, professor, e o número de colunas, se a gente não está usando? Não, porque o teu split já vai fazer a gestão disso de forma automática. Normalmente a gente coloca um underline dentro do vetor que a gente, para deixar explícito que eu estou lendo aquele valor, mas que eu não preciso dele. Então, se eu mandar mostrar, vamos mandar rodar aqui o nosso código. Node de main.js, e para simular o comportamento do Moodle, eu vou ler como entrada dos dados o arquivo input.txt. Exatamente aqui os meus dados. 3, 1, 5, 6, 2, 7, 7, 7, pronto. Agora você já sabe ler os dados do Moodle para fazer os teus processamentos. Vamos agora pensar em alguns tipos de percorrimento dentro da minha matriz. A primeira coisa que você vai precisar saber é andar dentro da tua matriz. Você tem os percorrimentos básicos e os percorrimentos, por exemplo, a gente poderia dizer de avançados. Vou colocar a minha matriz de 5 por 5, porque aí eu consigo, por exemplo, pensar em diagonais, tá certo? Diagonais a gente só tem matrizes quadradas. Esse aqui, para ficar legalzinho, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5. E esse daqui, 9, 8, 7, 6, 5. Tá aqui. Tem uma matriz quadrada. Então, bora lá. Como é que eu andaria? Tudo bem? Li a minha matriz. Como é que eu andaria nessa fileira aqui, pegando todos esses elementos da primeira coluna? Os elementos da primeira coluna são para a linha 0, todas as colunas. Então, para ficar mais fácil, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui. Zerando primeira coluna. Zerar a primeira coluna era para todas as linhas, primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, quinta linha. Eu vou colocar 0 na coluna 0 dessa linha. Então, para todas as linhas, o que é que eu vou fazer? Matriz nessa linha, coluna 0, recebe 0. E aí, se eu fizer isso daqui, eu já vou ter 0 em toda a primeira coluna.
Mas se eu não quisesse 0 na primeira coluna, eu quisesse na última coluna, então ao invés de colocar o 0 aqui, eu colocaria o número de colunas menos 1. Como eu estou usando agora, eu vou tirar daqui. Então, no número de colunas menos 1 é o último. Tá? Lembrando que o número de colunas aqui vai ser 5. Esse daqui é o índice 4, que justamente é NC menos 1. Se eu faço isso, eu vou estar zerando a última coluna. Okay? Se eu quisesse colocar ao mesmo tempo na primeira e na última coluna, eu posso aproveitar o mesmo laço, porque eu não estou andando em todos os elementos da linha. Então, eu vou fazer o quê? Na primeira e na última coluna, eu vou colocar 0. E aí eu vou estar passando em todas as linhas, colocando 0 no primeiro elemento e 0 no último elemento. Feito aqui, ó. 0 no primeiro elemento e 0 no último elemento. Mas tudo bem, você não quer a primeira e a última coluna. Você quer zerar a primeira e a última linha. Então, acho que já deu para entender qual é o conceito, né? Se você não quer zerar a coluna, você quer zerar a linha, você vai andar nas colunas. Então, eu vou fazer o seguinte, vou andar nas colunas. Coluna 0, coluna menor do que n número de colunas, coluna mais. E aí o que é que eu vou fazer? Matriz na linha 0 e coluna C, eu vou colocar 0. Então, quando eu estiver andando aqui nas colunas, eu vou entrar, colocar 0 na linha 0. Aí o próximo eu coloco 0 na linha 0. E aí eu vou para a próxima coluna e coloco 0 na linha 0, próxima coluna 0 na linha 0, próxima coluna 0 na linha 0. Estou andando nas colunas. E a mesma coisa, por exemplo, eu posso fazer para as linhas. Número de linhas menos 1. E se eu fizer isso, andar nas colunas, número de colunas menos 1. Ando nas colunas e coloco 0 na linha 1 e 0 na última linha, eu vou ter exatamente o contrário. Coloquei 0 na última também? Matriz, não. Colunas é C, eu vou andar nas colunas. A linha que vai ser a linha 0 e a linha última, né? Número de linhas menos 1. Agora sim. Tá? Então, se eu quisesse 0 em toda a borda, bastaria andar nas linhas e nas colunas, zerando linhas e colunas. Agora eu tenho 0 na borda inteira. Beleza? 0 na bordinha. Andei em todas as linhas, colocando 0 nas colunas, e andei em todas as colunas, colocando 0 nas linhas. Então, e se eu não quisesse linhas e colunas? Se eu quisesse diagonais. Qual é o conceito da diagonal aqui? Eu vou começar no 0, 0, e aí linha aumenta de 1, coluna aumenta de 1. E eu vou fazer isso, linha aumenta de 1, coluna aumenta de 1, até que eu chegue nos meus limites. Por exemplo, para zerar a minha diagonal, eu faria o seguinte. For. Então, eu colocaria int, seja L começando em 0 e C começando em 0. Tudo bem? E eu tenho que fazer, enquanto L for menor do que NL e C for menor do que NC, enquanto eu tiver menor do que os dois, e eu tenho que andar com linha e coluna. E aí eu vou fazer só o que? Mate na posição LC, recebe 0. Sai, só isso que eu quero. Quero if não. Sai. Mate na posição LC, recebe 0. L começando em 0, C começando em 0. Enquanto eu estiver dentro da matriz ainda, eu faço o L andar para frente e o C andar para frente. E aí eu consigo colocar 0 em todos esses locais. Então, começa com 0, 0, depois vai para 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, e aí acaba. Bora ver? Recebe 0 e não igual a 0.
Beleza, ó, tem o 0, toda a coluna principal. Mas, professor, e se eu quisesse a coluna secundária vindo de lá? Você tem que entender quem é esse L. Esse L aqui é número de linhas menos 1. Né? Bem aqui? Não. Esse carinha eu vou começar na primeira linha e última coluna, se eu quiser vir aqui. Então, o L começa em 0. O C é que vai começar no último. C vai ser NC menos 1. E eu vou andar enquanto L for menor do que NL e C for maior ou igual a 0. Então, o meu L aumenta, a minha linha aumenta e a minha coluna, que eu começo bem aqui, vai diminuindo. O L vai mais e o C vai ser menos. Eu vou colocar em LC o 0. E aí, se eu fiz tudo certo, exato, eu vou ter 0, 0 na coluna principal. Então, se você sabe fazer os percorrimentos, você sabe fazer a soma dos elementos de uma linha, subtração dos elementos de uma linha, porque a única coisa que muda na matriz é você aprender a forma de percorrer. Então, aqui você está percorrendo a diagonal, da outra forma você está percorrendo a diagonal primária, e agora você está percorrendo a diagonal secundária. Então, vamos ver aqui as outras formas mais interessantes de percorrimento, né? Percorrimento em blocos, percorrimento de vizinhos, blá, blá, blá. Então, para a gente ver os nossos percorrimentos avançados, eu vou primeiro trabalhar com duas matrizes, então, só para ficar mais legível. Se dada essa matriz aqui, pronto, eu vou diminuir até aqui 4 linhas e 5 colunas, só para mostrar que não precisa ser uma matriz quadrada. O que eu quero é o seguinte, para começar. Eu quero uma nova matriz, ok? Onde tudo que for 1 permanece 1 e todo o resto vai ser 0. Só para que eu entenda que eu posso gerar uma matriz a partir de outra matriz. Então, eu vou continuar com a matriz de 4 por 5. Quem é 1 continua 1 e quem é 0 permanece 0. Bora lá. Então, vamos lá. Por que é que você precisa entender a importância de como copiar uma matriz para outra? Porque da mesma forma dos vetores, se você fizer isso, você não está fazendo uma cópia na matriz. Você está pegando duas referências para o mesmo objeto. Traduzindo. Quando você cria uma matriz ou quando você cria um vetor, você está fazendo isso. Você está criando um nome de variável, por exemplo, vet, e está fazendo esse nome de variável apontar para algum bloco da memória, onde você colocou todos os seus dados. A, B, C, D, E, F, etc. Papapá. Quando você cria vet2, recebe vet, o que você está fazendo na verdade? Você não está criando um outro bloco de memória para ser o vet2, em um novo bloco de memória. O que você está fazendo é fazendo o vet2 olhar para o mesmo lugar que o vet original. Tudo bem? Então, se você tentar alterar alguma coisa no vet2, você vai alterar no vet. Você tem duas variáveis com o mesmo nome, mas olhando para o mesmo lugar. Então, quando a gente fez aula de vetores, a gente viu que uma forma de fazer isso era com o slice, né? A gente fatiava e ele pegava cópia. Outra forma de fazer isso é você percorrer o primeiro vetor, inserindo os elementos, elemento por elemento. Se a gente souber, assim, der uma estudada, pesquisada, a gente vai ver que existem formas interessantes de fazer usando filter, map, reduce, mas a gente vai fazendo na marra, na mão, porque aí funciona com qualquer linguagem. Qual é a ideia aqui? Eu vou criar uma nova matriz, que eu vou chamar de matriz resultado, um vetor vazio. E agora eu vou fazer um percorrimento manual para todos os elementos do novo vetor. Então, olha que legal. Para todos os elementos, eu vou primeiro criar uma lista vazia. Beleza? Vou inserir todos os elementos. C começando 0, C menor do que NC, C++. E aí eu vou inserir todos os meus elementos na minha linha. Linha.push mat LC. E no final eu boto essa linha que eu acabei de preencher com a cópia de todos os valores dentro da minha matriz. Estão vendo aí como é que é o modelo? Então, res começa com a lista vazia. Percorri a minha matriz original preenchendo uma linha.
Quando eu termino de preencher aquela linha, eu jogo a minha linha dentro do meu resultado. Agora vamos provar que eles são diferentes. Vou mudar um elemento da primeira linha. Resposta na posição 00 vai receber, antes era 3, agora vai receber 0. Okay? E aí vamos mandar mostrar a matriz e a resposta. Então, bora ver aqui como é que fica. Deixa eu dar um console.log. Só para ficar fácil de ver, porque começou um e terminou outro. Ok. Então aqui a gente tem 3, 1, 5, 6, 2. E aqui eu tenho 0, 1, 5, 3, 2. Essa daqui é a minha nova matriz que foi copiada manualmente. Professor, eu não acredito não que se o senhor não fizer isso, não funciona. Funciona não, bora testar. Se eu simplesmente copiar fazendo isso, você está tendo, na verdade, dois objetos iguais para a mesma matriz. E se você mandar rodar agora, você vai ver que quando você altera o resultado, você também altera o original. Alterei o original, alterei o resultado. Então, para ficar bonitinho, que tal a gente chamar isso daqui de clone? Vou fazer um clone, fazer aqui uma função clonar. Function clone match clone. Eu recebo a matriz e retorno o clone da minha matriz. Então, olha que legal. Vou colocar toda essa funçãozinha aqui dentro. Aqui. Então, crio uma lista vazia. Vou percorrendo elemento por elemento. Agora eu vou fazer só o seguinte, colocar isso daqui para ficar melhor. Vou percorrendo elemento por elemento, preenchendo, e no final não posso esquecer de retornar a matriz clonada que eu criei. Aí agora fica mais fácil. Agora eu posso dizer que o meu resultado vai ser igual a match clone de matriz. E aí eu posso alterar o resultado. Resultado, posição, linha 0, coluna 0, recebe 0, sem alterar a minha matriz original. Ok, minha matriz original, meu resultado, e eu tenho dois blocos de dados diferentes, e agora a gente pode continuar os nossos exercícios. O que é que eu sei agora? Eu sei que as duas têm o mesmo tamanho e têm os mesmos elementos. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou percorrer a primeira, alterando a segunda. O que é que eu quero? Eu quero colocar 0 em todo mundo que é diferente de 1. Então, meu percorrimento padrão. L igual a 0, L menor do que NL, L mais mais. C igual a 0, C menor do que NC, C mais mais. Eu vou fazer o seguinte, ó. Se matriz L e C for diferente de 1, beleza? Então, resposta na posição LC recebe 0. Percorri todo mundo, se ele não era 1, ele recebe 0, e agora eu sei que eu estou zerando todo mundo, que não é 1. Perceba que eu não precisei colocar 1 nos que já estão, porque como eu clonei a minha matriz, eu estou com os valores iguais, eu só preciso agora fazer as alterações. Ó, todo mundo que era diferente de 0, diferente de 1, ficou 0, e agora eu tenho que a minha alteração funciona. Agora vamos pensar nos percorrimentos mais legais. E se eu quisesse brincar de campo minado? Para você que nunca viu campo minado, funciona assim. Você tem uma matriz onde você tem minas, tudo bem? Então, 0, 0, 0. Os 1s, você imagina que vão ser minas. E os 0 são locais livres. 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Como é que funciona o campo minado? Você tem que fazer uma matriz onde quem é 1 é uma mina, você vai colocar 1, por exemplo. Mantém o 1. Não pode. Pronto. Quem é mina, você vai colocar um asterisco. E quem não é mina, você vai colocar quantas minas tem ali perto. Por exemplo, vamos pensar assim.
Esse daqui é a minha matriz, tá certo? O que eu tenho que imprimir é a seguinte coisa. Quem é 1 vai ser mina. Então, eu vou colocar aqui um asterisco. E assim é o jogo do campo minado. E quem não é mina, você tem que dizer quantas minas tem ali perto. Por exemplo, perto desse 0 tem uma mina. Então, eu vou colocar um bem aqui. Perto desse 0 tem 3 minas. Tem uma bem aqui e uma bem aqui. Então, eu vou colocar 3. Perto desse 0 aqui tem 4 minas. 1, 2, 3, 4. Perto desse 0 aqui tem uma mina. 1. Perto desse 0 aqui tem uma mina. 1. Perto desse 0 tem uma mina. 1. Perto desse 0 aqui tem 1, 2, 3. 3. E desse carinha aqui tem 2. 1, 2. Desse carinha aqui tem 2 também. Desse daqui só tem uma. Desse daqui eu tenho 3. Desse daqui eu tenho 3. Desse daqui eu tenho uma. E desse daqui eu não tenho nenhum. Então, você tem que imprimir isso daqui. O que você vai ter que fazer? Para cada posição, você tem que olhar todos os vizinhos e ver quantas minas você tem. Então, aqui a gente está fazendo uma busca de proximidade. E a gente vou mostrar algumas formas de fazer essa busca de proximidade, agora que talvez o vídeo vai ficar um pouquinho mais complicado. Você pode fazer essa busca fazendo 2 laços, olhando para cima e para baixo, ou você pode fazer essa busca utilizando o que eu chamo de vetor de deslocamento. E aí vai ficar mais fácil. Então, entendido o problema, vamos agora fazer a solução. Então, vamos lá. Para cada posição da matriz, você já tem 2 fors aqui, tá certo? O que é que você teria que fazer bem aqui? Você teria que dizer que resultado nessa posição, L e C, seria... Como eu não quero colocar mais fors aqui dentro, eu vou dizer o seguinte, contar minas, e aí eu vou passar a minha matriz e dizer a posição. Olha que interessante. Consegui me livrar de ter que colocar mais laços aqui dentro. Os meus laços vão ficar aqui no contar minas. Contar minas vai me dizer quantas minas eu tenho do lado. E aí eu tenho que ter um caso especial, né? Se por acaso a matriz nessa posição já é uma mina, se a matriz nessa posição é igual a 1, aqui no JavaScript eu posso dizer que o resultado nessa posição vai ser asterisco, porque eu não tenho problema nenhum em misturar dados aqui em JavaScript. Se eu tivesse em outra linguagem, eu precisaria, por exemplo, de usar um marcador, por exemplo, -1, que não aparece no meu problema, para marcar que é uma posição especial. Se não, aí agora eu vou fazer um contar minas. Ups, coloquei errado. Então, bora lá. Matriz é igual a -1, resultado recebe asterisco. Matriz igual a 1, resultado recebe asterisco. Porém, se a matriz não é 1, se não é uma mina, então agora eu vou contar quantas minas tem ali pertinho. Então, bora lá. Como é que ficaria a nossa function contar minas, recebendo uma matriz, um L. Para não confundir esse L e esse C, tá certo? Com o L e o C, que eu sempre uso no laço, eu vou chamar esse L de posição L e posição C. Ok? Posição L e posição C. Então, o que é que eu quero? Ele vai me dizer, ó, quantas minas tem aqui do lado dessa mina. Vou fazer primeiro do jeito difícil, depois a gente faz do jeito fácil. Difícil é o quê? Vou ter que fazer um laço, percorrendo todos esses elementos, esses 3 elementos aqui, essas 3 linhas, olhando para a esquerda, para cima, para a direita, esquerda, cima, direita, esquerda, cima, direita. Não é a melhor resolução, mas pelo menos é a mais simples, ó. Então, eu primeiro calculo a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. E aí eu inicio a minha resposta, né, com 0. E aí eu vou fazer o meu L. Só que o L vai fazer o quê? Eu vou começar de posição -1 na linha.
Se eu quero saber quantas linhas, quantos valores tem perto desse cara, eu vou começar da linha dele menos 1 e vou até a linha dele mais 1. Vou começar de coluna dele menos 1 e vou até a coluna mais 1. Por quê? Porque eu quero esse bloquinho aqui de 9 valores que tem à esquerda e à direita dele. Então, o meu L vai começar em posição L menos 1 e o meu L vai até posição L mais 1. O meu C vai começar de posição C menos 1 e o meu C vai de posição C até posição C mais 1. E aí, o que é o teste que eu vou fazer? Se esse cara existe e se esse cara é igual a 1, eu vou dizer que achei mais um elemento. Isso daqui é importante porque se essa posição não existir, se essa posição está fora da matriz, eu não posso sequer testar qual é o valor dela. Na verdade, por exemplo, se você está olhando esse valor aqui da pontinha, você não pode olhar para a esquerda, porque o cara da esquerda não existe. Você não pode olhar para baixo, porque o cara de baixo não existe. Então você vai fazer o teu for. O teu for vai começar pensando que a tua coluna vai ser menos 1. Aí ele vai cair bem aqui e vai dizer, opa, coluna menos 1 não existe. Então vá para a próxima interação. Aí você volta aqui para o próximo for. Tá? Para esse negócio aqui não ficar feioso, você poderia colocar isso daqui, por exemplo, dentro de outra função. Certo? Poderia colocar aqui, ó. Function existe, eu vou passar L, matriz, linha e coluna. E eu vou retornar isso daqui, ó. Se isso aqui acontecer, ele não existe. Percebe? Se ele for menor do que 0, ele não existe. Então, eu vou retornar a negação disso daqui. Né? Isso daqui é para saber se a posição está dentro ou fora da coluna. Né? Por exemplo, para ficar mais legível, assim, para vocês, eu poderia perguntar assim, se está fora. Está fora. Essa linha e essa coluna estão fora da matriz. Se for menor do que 0, está fora. Se for maior do que NL, está fora. Se for menor do que 0, a coluna está fora. Isso aqui está fora. Então, eu poderia testar assim. Ó. Se não está fora, mate LC. Se não está fora e é igual a 1, ou seja, se ele existe e é igual a 1, resposta mais. Então, eu estou passando por todos os quadradinhos, ó, da esquerda até a direita, passando pelas 9 posições, verificando se a posição existe e se ela é igual a 1. Se ela é igual a 1, eu achei uma bombinha do meu lado. Eu fiz todas as somas de todas as bombinhas. E aí, no final, eu retorno a resposta. Okay? Acabei nem precisando desse NLNC, porque eu estou testando dentro de está fora. E aí pronto, ó, contar minhas não, contar minas. Então, para essa posição e para essa coluna, eu conto quantas minas estão ali naquele quadradinho de uma linha para a direita, uma linha para a esquerda, uma coluna para a esquerda, uma coluna para a direita, uma linha para cima, uma linha para baixo. Ele vai olhar as 9 posições, contar quantos uns ele acha e retornar isso aqui. E aí, no final, basta eu mostrar o resto. Vou mostrar ainda outra forma de fazer a que eu considero melhor. Então, fica aí. Vamos só ver se pelo menos essa daqui a gente acertou. Ó. Contar minas. Está me errando alguma coisa. Achei. Era só que eu tenho que incluir o igual aqui. L começa em posição L-1 até menor ou igual à posição L mais 1. Eu tenho que incluir o elemento da frente. E agora, quando eu rodar, eu vou ter o que a gente esperava. Okay? Então, agora vamos ver a outra forma de fazer aqui o nosso percorrimento, que é pensando em pares, utilizando struct e pensando em pares de deslocamento. Então, agora vai ficar vou fazer muitas modificações
Mas eu acredito que vai ficar bem legal, acompanha aí comigo. Então, utilizando aquele modelo de bloco, aquele for, eu consigo andar em blocos de dados. Mas e se eu quisesse andar só em partes de dados? Por exemplo, se eu quisesse olhar só o da esquerda, o da direita, o de cima e o de baixo. Eu sei quem são esses caras, então eu poderia fazer uma lista com os elementos que eu quero caminhar. Para isso, é mais fácil eu pensar em deslocamentos. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma função para criar um objeto. Uma posição, ele teria uma linha e uma coluna. E agora eu vou retornar a L. L vai ser inicializado com L, C vai ser inicializado com Q. Só para eu poder criar um objeto. Se eu quisesse todo mundo, né, por exemplo, eu poderia não incluir o elemento do meio. Então eu poderia pensar quem são os elementos que estão na borda, quem são os elementos que estão na bordinha. Então eu poderia pensar assim, a minha borda de um elemento, que seria? Então, a minha borda seria, tá? Sem pensar aqui em passar parâmetros, tá? Mas quem seria a minha borda? Seria o cara que está à minha esquerda. Vamos começar por o carinha que está na minha esquerda. Então, ele seria o linha 0. O cara está à minha esquerda, ele está na mesma linha que eu. E a coluna que ele está é -1. Quem é o cara que está na esquinazinha de cima, né? O cara que está na minha esquerda em cima está na minha posição uma linha para a esquerda, uma linha para cima, -1, e uma coluna para a esquerda, -1. Quem é o cara que está em cima de mim? Posição, linha, uma linha para cima, -1 e 0. Quem é o cara que está na minha direita? Ele está na posição -1 e 1, e por aí vai até o final. Se aqui boiou, posso desenhar aqui. Então, se eu estou na minha matriz... Eita, que matriz torta! E eu estou bem aqui, tudo bem? Quem é esse cara que está bem aqui? Ele está uma linha para cima, então -1, e uma coluna para a esquerda, -1 também. Quem é esse cara, por exemplo, que está bem aqui? Ele está na mesma linha do que eu, 0, e uma coluna para a direita, 1. Então, eu vou pensar em relação a deslocamentos. Então, se eu pensasse em todos eles, o cara da direita seria, de cima e direita, -1, 1. Agora, o cara que está exatamente à minha direita, 0 e 1. O cara que está direita abaixo seria 1 e 1. Abaixo de mim seria 1 e 0. E à esquerda, abaixo, seria 1 e -1. E é para eu ter 8 elementos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para fazer os 9, só faltaria o eu, que seria o 0, 0. Mas eu não vou querer incluir. Então, se eu pensar em borda, eu tenho um vetor, né, com todos os deslocamentos. Esquerda, cima, direita, toda a bordinha daquele elemento. Então, como é que eu poderia usar essa borda para fazer a minha conta? Eu faria assim, ó. Ao invés de andar utilizando esse laço, eu poderia utilizar os elementos da borda. Olha que legal. Para cada um dos elementos da borda. Então, fazer assim. Para cada posição da borda. Tá? Se ficou estranho, a gente poderia fazer com índice, tá certo? Então, eu poderia pensar assim, ó. Fazer o seguinte, ó. Pegar borda, tudo bem? Vou fazer assim. A minha borda recebe pegar borda. Depois a gente sintetiza isso daqui. Eu quero que tem que ser legível. Então, o que é que isso daqui tem? O deslocamento de todos os elementos. E aí eu vou fazer o seguinte. Para i, agora eu vou fazer o i. I começando em 0, i menor do que borda.length, i mais. O que é que eu vou fazer? Lembra que a borda é composto de dois valores? A linha e a coluna, tudo bem?
Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Se eu pegar a minha posição 0, L, e somar com o L da borda, eu vou ter o deslocamento. Tipo, eu tenho 5 e a minha borda me manda ir para o -1. Então, eu vou ter 5 menos 1, 4. A mesma coisa para o C. Eu vou pegar o C mais o delta da borda. Não gostei de borda, então eu vou chamar de delta, né? Delta dá a ideia de deslocamento. Delta. Tudo bem? Mais delta L, mais delta C. E aí eu vou olhar. Se não está fora LC e mate LC igual a 1, então mais 1. Mesma conta que eu tinha, só que agora eu estou fazendo, pegando o meu deslocamento lá daqui, de pegar a borda. Qual é a vantagem? Que agora eu não fico preso no laço. Se eu quiser só esquerda, direita, cima, baixo, basta colocar aqui, por exemplo, cardeais, pegar cardeais. Se eu quiser, sei lá, só as diagonais, eu poderia chamar de diagonais. Eu defino agora que marmota foi essa? Eu defino agora quem são os elementos que eu quero andar. Tem como ficar melhor? Tem como ficar muito melhor. Eu poderia passar para eu pegar a borda o valor. Olha que legal. E aí eu já calcularia o ponto certinho. Se eu estou no 4,4, ele já me daria que esse cara aqui é o linha 4, coluna 3, esse daqui é o linha 3, coluna 3, e ao invés de eu pegar o deslocamento, eu poderia já pegar exatamente os valores. Então, olha que legal. Poderia aqui passar uma posição, uma linha e uma coluna. E aí, esse cara aqui, ao invés de ser o 0, seria linha. E esse cara aqui seria coluna -1. Esse cara aqui seria linha -1. E esse cara aqui seria coluna -1. Esse seria -1. E esse daqui seria apenas coluna. Esse aqui seria o linha -1. Esse daqui seria coluna +1. Aqui eu tenho linha. Aqui eu tenho coluna +1. E agora eu já pego o valor real, o valor absoluto. Linha +1. Coluna +1. Linha +1. Coluna. Linha +1. E coluna -1. Qual é a vantagem disso? Eu já tenho os elementos reais, né? Se eu estou no 4,4, ele já vai me dar a lista de todas as posições e não a lista dos deslocamentos. Então, olha que legal agora como pode ficar minha função. Agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar a borda de quem? De posição L e posição C, né? Pegar todos os elementos que estão ali na borda. Então agora eu realmente posso chamar isso daqui de borda. E aí agora eu posso fazer diretamente o teste, né? Assim, olha que legal. O L e o C é a borda I. Eu estou desempacotando a borda I dentro dos valores L e C. E aí bastaria eu fazer o teste com o L e o C da minha borda. Vantagem disso? Muito mais flexível. Eu posso fazer qualquer combinação de borda que eu quiser. Diagonais, laterais, cardeais, ou o que você quiser fazer para fazer o teu percorrimento e funciona da mesma forma. Utilizando a mesma lógica, você poderia fazer outra coisa interessante também. Aqui fica como bônus, tá? Da mesma forma que aqui a gente fez todas as posições que eu queria andar, e aqui fica até mais fácil se a gente escrever dessa outra forma, para cada seja borda de pegar borda posição, de pegar borda posição, olha que legal. E aqui eu pego o L e o C, posso fazer a mesma coisa para cá. E aí eu não preciso mais fazer nem laço duplo. Eu poderia gerar uma lista com todas as posições da matriz. Olha que legal. Function mate posições. Bora lá. Então eu quero todas as posições. Todas as posições da minha matriz. Então, o que é que eu vou fazer? Criar um vetor de resposta, caminhar em todas as posições e empacotar essas posições dentro do vetor. Olha que legal. Então, para
L começando em 0, menor do que NL. C começando em 0, menor do que NC. C++. Aí o que eu vou fazer? Resposta. Ponto. Push. O que eu vou colocar? Essa posição. L e C. E aí no final eu retorno a resposta. Então o que é que essa resposta contém? Todas as posições L e C da matriz. E olha como ficaria interessante aqui o nosso laço principal, sempre que a gente precisasse percorrer a matriz. Por exemplo, nesse caso aqui que eu preciso percorrer a matriz e verificar no C1. Me livro disso daqui. Tá vendo? Ó? E eu poderia fazer o seguinte, ó. Para cada, tá vendo? Para cada posição da posições da matriz, mate, pós, de mate ou de ré, tanto faz, né? Isso daqui vai pegar todas as posições. E agora eu desempacoto a posição. Seja L e C, a posição. Não precisa de posição aí. Vou escrever isso aqui como todas as posições. Mate, todas posições. Dá para ficar bem legível. Seja a variável pós, assumindo cada um dos valores de todas as posições da matriz, então, de pós, eu vou extrair o L e o C. Lembrando que pós é um objeto com linha e coluna. Então, aqui vai ter o 00, 01, 02, todas as posições. Se essa matriz na posição 0C for igual a 1, eu coloco um asterisco. Se não, eu mando contar menos. Olha que legal, consegui transformar dois fors em um for só. Okay? A mesma coisa aqui. Pra todas as posições, contar menos. Então, assim, esse é um problema não tão simples, mas o objetivo aqui foi trabalhar as técnicas, né? Tem técnica simples, técnica avançada. O importante é que quando você for encontrar os exercícios, você vá exercitando e tentando cada uma dessas técnicas. Agora é só testar para ver como foi que ficou. Tomara que não funcione, né? Se não funcionar, a gente corrige. Bora corrigir. Ok, achei o errinho. Diferente do C++, a atribuição desestruturada do JavaScript só permite esse tipo de atribuição de vetor para vetor. Então, por exemplo, no caso disso daqui é um objeto. Eu não consigo fazer diretamente de L para C. Teria que fazer individualmente, né? Seja L, posição.L e seja C, posição.C. Ou se eu quisesse fazer de um golpe só, eu teria que fazer assim, seja LC, e aí aqui eu colocaria o vetor que eu quero que ele converta, posição.L e posição.C. Professor, o senhor não pode ficar usando posição.L e posição.C em todo canto aqui? Eu posso, mas assim, não é tão legível quanto desempacotar e ficar usando só L e o C. Então eu cometi esse errinho em dois lugares. Aqui e aqui quando eu peguei os elementos da borda, né? Para cada elemento, né? Ou então eu poderia chamar isso aqui, olha como ficou bonitinho. Para cada vizinho de pegar borda ou pegar vizinhos, eu pensando em toda a vizinhança, né? Pegar vizinhos. O L e o C vai ser vizinho.L e vizinho.C. Peguei o L e o C do vizinho. Se esse vizinho não está fora e esse vizinho é igual a 1, então eu achei mais um elemento, incremento o contador de 1. Então foi isso. Espero que tenha sido proveitoso. Qualquer coisa vocês assistem de novo. Qualquer coisa, se eu tiver falado errado, vocês dão o toque ali nos comentários e aí eu faço a erratazinha no vídeo. Certo? Esse aqui é o nosso código. Então, revisando. A gente viu como é que faz a clonagem de uma matriz, como é que a gente percorre, como é que a gente lê uma matriz, percorre uma matriz, como é que a gente altera uma nova matriz baseada na matriz anterior, como é que a gente faz os percorrimentos usando a forma normal, né, utilizando o 2 for, um para linha e um para coluna. Para simplificar, eu reservei o L e o C sempre como variáveis de percorrimento de matriz. A gente viu como é que a gente passou matriz por parâmetro. Se você tiver parâmetros, não use LC. Tudo bem que a gente já vai estar usando LC para percorrer a matriz. Então aqui eu chamei de posição L e posição C.
Utilizei aqui uma função para contar as minas. Lembrando, sempre que você for acessar uma posição da matriz, se você está pensando em vizinhança, você tem que verificar se ela existe. A mesma coisa para o vetor. Se você está nas bordas do vetor, você não pode olhar para fora do lado esquerdo, nem para fora do lado direito. Então, você tem que verificar se essa posição existe. Se ela existe, e aí se é o valor que eu quero, incrementa a posição. A gente trabalhou bastante funções aqui, né? A gente fez uma função praticamente para tudo, e vocês vão ver que os exercícios de matriz vão acabar trabalhando tudo de vocês. Percorrimento, funções, testes, limites, e por isso que elas são tão interessantes, porque elas acabam trabalhando juntas muitos conceitos. Qualquer dúvida, a gente tira na aula, e fiquem com Deus. Até um abraço. Até mais e um abração.